Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, nesse dia tão precioso, tão especial, quando nós vamos estar estudando um pouquinho a Palavra de Deus. Louvamos ao Pai por mais uma oportunidade que Ele nos concede de juntos podermos abrir as Escrituras Sagradas e meditar naquilo que Ele tem para cada um de nós nesta oportunidade. Hoje eu quero falar sobre esse assunto que eu tenho certeza trará libertação para a sua vida, para a sua alma, curando as feridas da nossa alma. Eu quero convidá-los a todos vocês a estar abrindo a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8, nós vamos ler apenas 2 versículos deste livro aqui. Vocês podem abrir aí em Jeremias, capítulo 8. Nós vamos ficar fazendo bastante silêncio, né? Vamos ficar bem concentrado naquilo que vai ser dito, né? Não vamos nos distrair, vamos ficar bem concentrados. Jeremias 8, os versículos 21 e 22. E depois, no capítulo 9, apenas o versículo 1. E vamos, em seguida, termos uma palavra de oração. Assim diz a palavra de Deus. Jeremias 8, 21 e 22. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto e o espanto se apoderou de mim. Versículo 22. Acaso não há bálsamo em Gileade e não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Capítulo 9, verso 1. Provera Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Muito bem, esses 3 versículos. Agora nós vamos ter uma palavra de oração, rogando que o Espírito Santo de Deus revele esta verdade ao meu coração. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, diante dos irmãos, para juntos meditar na verdade da Tua palavra. Pai, o desejo do nosso coração é que esta palavra se torne muito clara para nós e ela venha operar curas, ela venha operar restauração de vidas, ela venha operar regeneração. E aqueles que já têm uma experiência contigo, meu Pai, de morte e ressurreição, que sejamos edificados. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esse é um texto bastante contundente. A palavra fala aqui que o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, esta aqui é uma pergunta bastante contundente. Queridos, tem uma história muito interessante que certa filha, ela ficou muito sentida e ela guardou mágoa da sua mãe durante longo tempo. É que, brincando na sala, a menina ela quebrou uma peça de cristal que estava ali sobre a mesa e, ao quebrá-la, ela fez um corte profundo na sua mão, que sangrava abundantemente,
Sangrou muito a mão daquela menina. E a sua mãe, numa atitude aí bastante impensada de supervalorização das coisas, ao invés de socorrer o ferimento, ela lamentava a perda do objeto, enquanto ela repreendia de uma forma severa a sua filha. Então, queridos, isto aqui está mostrando que valores diferentes também trazem marcas diferentes. Se a pessoa, de fato, ela é mais importante, as marcas elas são sempre positivas, né? Essa filha, ela ficou com marcas em sua alma, porque a mãe valorizou mais o objeto do que a pessoa, do que a sua própria filha. E todos nós, de uma certa maneira, nós já fomos também atingidos por injustiças, talvez por atos que nos marcaram e também feriram profundamente a nossa alma. Amados, nós somos uma sociedade doente, uma sociedade golpeada e marcada com fogo. Mas muitas vezes nós temos procurado remédios para curar as nossas dores em lugares onde não podemos encontrar nenhum alívio. Por isso que a religião, ela tem se apresentado como um meio de cura, mas, todavia, há mais gente ferida pelas cobranças da religião do que pelo velho sistema do mundo. Em nome de Deus, nós estamos vendo hoje que as maiores aberrações são implantadas e uma multidão de mutilados vive a crise permanente da inadequação. Amados, quantas e quantas pessoas já foram violentadas na história da igreja com uma pregação cruel ou severa que nada tem a ver com a proclamação amorosa do Evangelho da Graça. O profeta Jeremias, ele estava aqui chorando, porque ele queria que a sua cabeça se tornasse uma fonte cheia de água para que os seus olhos pudessem derramar abundantes lágrimas. Mas ele não estava chorando porque não havia solução. Jeremias chorava realmente pelo oposto. Jeremias, ele estava pranteando exatamente porque havia uma solução de Deus e o povo não queria de modo algum a solução divina para a sua crise. Aí Jeremias, podemos ver claramente que ele não estava chorando porque não havia remédio. Pelo contrário, ele lamentava porque havia remédio sim, mas o seu povo incrédulo, tão empedernido, tão endurecido, não buscava o remédio no lugar certo. A sua gente estava atrás de medicamentos similares ou dos genéricos, né, que ele mesmo vai dizer que curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Quantas pessoas estão buscando paz e às vezes as pessoas dizem para elas paz, quando de fato não existe paz, não há possibilidade de paz, né? Quantas pessoas têm aí feridas em suas almas, estão sofrendo com umas amarguras profundas em suas almas, né? Porque de fato não estão indo buscar na fonte certa, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu sei que você encontrou, e eu também já encontrei, e todos nós já encontramos pessoas que têm o passado ferido na sua alma. São pessoas que muitas vezes já sofreram certos abusos, viveram na imoralidade ou foram viciadas em diversos produtos químicos, que estão aí escancarados. Então, quantas e quantas pessoas estão tentando reconstruir a sua vida como uma casa destruída por dentro e por fora.
né? São pessoas que de fato elas têm as suas almas feridas, as suas almas machucadas, as suas almas doloridas. Então hoje eu quero caminhar junto com você sobre este assunto tão importante. Como Deus pode curar as feridas profundas da nossa alma. Se você que está aqui me escutando nessa oportunidade é vítima dos abusos de outra pessoa, talvez de um parente, pai, mãe, e você não pode deixar o passado para trás, a menos que você perdoe. E sim, você pode perdoar. Aliás, você precisa perdoar, porque senão esta ferida irá se tornar um câncer, ela se tornará algo que irá lhe destruir, e essa destruição vem de dentro para fora, né? Então, amados, por favor, vamos prestar bastante atenção hoje, que eu quero caminhar com você sobre esse tema tão importante. Nós vemos que muitas crianças, que talvez representam aí centenas e centenas de milhares de outras, que são negligenciadas porque foram feridas, foram machucadas. Não importa quantos assistentes sociais sejam contratados para identificar e cuidar das crianças mal cuidadas, sempre há mais trabalho a fazer. Enquanto eu estou falando aqui, talvez nesse momento, você está me ouvindo, quantas e quantas pessoas, nesse instante, estão sendo feridas na sua alma, talvez por abusos de pai, mãe, tios, muitas vezes avós, né? Quantas crianças estão, nesse exato momento, sendo traumatizadas pelos seus familiares que dizem tanto amá-las. Então, amados, nós ficamos de fato horrorizados com o que acontece por trás das portas fechadas de um lar. Então, as nossas maiores feridas, elas não vêm de doenças, elas não vêm de pobreza ou de dores físicas. As nossas feridas emocionais mais profundas, elas são, na maioria das vezes, infligidas por outras pessoas. Tem um texto de Provérbios bastante interessante, no capítulo 18, no versículo 14, que diz o seguinte, Provérbios 18 e 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Provérbios, capítulo 18, versículo 14. Então, amados, nessa reflexão, que nós vamos hoje estudar juntos, refletir juntos, é para aquelas pessoas que têm o espírito ferido, que têm as marcas em sua alma, uma alma machucada por atos cruéis de outras pessoas. Já se disse que sobre os vários tipos de vidas feridas por toda a nossa volta, falei aqui no começo dessa reflexão, que muitas vezes quem inflige as nossas dores mais profundas não são as pessoas de fora, são muitas vezes o de dentro, porque de fato, algumas pessoas, elas reagem caindo na depressão, outras no desespero e num ressentimento profundo. E esses ressentimentos, eles constroem uma concha em torno de si, decididos a não se ferirem nunca mais. Aí essas pessoas, elas passam a vida preservando a independência, retirando-se para o mundo próprio, particular, colocando uma placa de não perturbe na porta do coração. Essas pessoas enfrentam longos períodos de depressão e elas querem ter certeza de que jamais voltarão a ser machucados. Jamais. Outras, por outro lado, tornam-se, por causa das suas marcas e feridas nas suas almas, se tornam pessoas duras, indiferentes, expressando a própria ira. Essas pessoas, elas têm uma tendência de dizer o seguinte: ainda que elas não expressam
de uma forma verbal. Elas não verbalizam, mas lá no interior elas conseguem expressar para si mesmo as profundas amarguras de suas almas, onde elas dizem que odeiam seus pais e também vai odiar o Deus deles. Eles resolvem viver aí em rebelião ostensiva, encontrando escape nas drogas, no álcool, na imoralidade, porque eles pensam o seguinte: se a vida não os tratou bem, eles vão viver plenamente do seu próprio jeito, de acordo com as suas próprias regras e suas próprias vontades, segundo aquilo que eles pensam que é melhor. Isso significa uma pessoa que está vivendo inteiramente para si mesma. E Satanás, ele fica por perto, pronto aí para explorar essa turbulência emocional. E assim começa aos poucos os sentimentos de amargura e insegurança, eles vão se inflamando, tornando-se uma força cega que vai aumentando até ele escapar do controle dessa pessoa. E mesmo aí, quando as emoções ficam contidas, a dor ela irrompe de maneira inesperada. São pessoas que elas se explodem facilmente, outras têm uma tendência de mascarar a sua dor, e elas se tornam pessoas bastante fingidas, humildes, mas lá dentro no seu interior existe uma coisa chamada as feridas profundas da sua alma, que se aquilo não for tratado começa a apodrecer dentro e a pessoa ela fica extremamente sem nenhuma alegria, aquilo começa a adoecer o coração dessa pessoa e ela está morrendo a cada dia que passa. Por isso que os que se prendem à amargura, elas usam o passado como desculpa para todo tipo de fracasso e relacionamentos pecaminosos. O confronto, mesmo feito em amor com essas pessoas, é com frequência rejeitado de maneira descontrolada. Sabe por quê? Porque eles recusam a responsabilidade, já que toda a culpa é transferida às pessoas contra quem acumulam a raiva. São pessoas que sofrem. E a Bíblia vai dizer que muito sofrimento terá de curtir o ímpio, lá no Salmo 32, versículo 10. Agora, meus irmãos, saiba de uma coisa, que Deus ele pode acelerar o processo, de modo que a cura ocorra aí bem rapidamente, se nós aprendermos a perdoar os que cometeram erros contra nós, que nos machucaram, que nos feriram. Aliás, não pode haver cura a menos que optemos, por perdoar os que nos fizeram mal. Aquelas pessoas que nos pisaram, que nos maltrataram, que nos traumatizaram. Por isso que o perdão, ele não é uma resposta fácil, mas é a única, se levarmos a sério a necessidade de dissolver a hostilidade que é tão destrutiva para a nossa vida com Deus, para ter um relacionamento saudável com o nosso Deus e Pai. Então, amados, os propósitos deste estudo aqui é que nós compreendamos a base do perdão e mostrar que é possível perdoar, mesmo que não vejamos a justiça feita enquanto nós vivermos nessa terra aqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele usa a nossa disposição de perdoar para restaurar e curar a nossa alma. Então nós podemos nos consolar com a promessa: o Senhor sara os quebrantados de coração e ata-lhes, ele liga aí as feridas. Mas infelizmente muitos não sabem que estão numa batalha que pode ser vencida. Amados, Jesus Cristo, ele veio a este mundo em carne para nos libertar do nosso grande problema, do nosso maior inimigo. O nosso grande problema é eu mesmo, é você mesmo. O nosso grande inimigo não são os outros, não são aquelas pessoas que nos traumatizaram, que nos feriram em nossa alma, mas o nosso grande problema somos nós mesmos. E Cristo veio a este mundo para, de fato, curar o nosso problema,
que a nós mesmos. Isso ele fez de uma forma tão clara, tão linda, tão real, tão absoluta. Lá naquela cruz, ele levou sobre si a minha dor, a sua dor. Ele levou o meu e o seu pecado. Ele crucificou no corpo dele, conforme diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Então Jesus Cristo, ele morreu numa cruz por amor a mim e a você. Agora você imagina o tamanho do meu e do seu pecado contra a santidade de Deus, a ponto de levar Cristo para uma cruz para enfrentar a morte. Ele morreu, não foi por ele, ele morreu por você, ele morreu por mim, mas naquele sacrifício, ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Enfermidades são todas aquelas doenças da nossa alma. Lembra lá de Isaías 53, versículo 4? Está escrito na palavra de Deus assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está vendo aqui? Lá na cruz, quando crucificaram o nosso Senhor, aquele que veio nos salvar, então ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades são aquelas feridas da nossa alma, os traumas que as pessoas do passado nos feriram, os nossos melhores amigos, os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos, aquelas pessoas queridas que infligiram sobre nós algum ferimento e ficou marcado em nossas almas. Mas Cristo está dizendo aqui que ele já levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então não tem mais possibilidade de um filho de Deus ficar sofrendo com essas marcas em sua alma. Porque Cristo já levou lá naquela cruz o meu e o seu pecado, as nossas dores profundas. Ele já levou. Então, amados, o problema muitas vezes é que o homem, ele não quer ser curado. A mulher não quer ser curada porque existe um remédio que chama-se Jesus Cristo. E Cristo, meus irmãos, ele sabia como era difícil perdoar. Por isso ele deu aos discípulos instruções específicas sobre como fazê-lo. Então, eu e você, nós precisamos dessa instrução, porque é bem correto o que se costuma dizer. Quem nunca precisou perdoar, nunca viveu. Olha, bem cedo na vida nós aprendemos que o mundo é fundamentalmente injusto. Então, saber lidar com a injustiça é a chave para romper o bloqueio da hostilidade e também da suspeita. Tá certo, meus irmãos? Logo depois aí de um terno lembrete acerca do valor das crianças e também do julgamento que aguarda os que fazem tropeçar, Cristo, ele entrou nessa discussão sobre o perdão. Talvez ele estivesse pensando em todas essas crianças que um dia teria de perdoar aos pais. E Jesus, ele queria demonstrar que em nosso mundo caído, não podemos viver sem perdoar. Sabe por quê? Porque ninguém nesta vida vive sem tropeção. Ninguém nessa vida vive sem esbarrões. Quem sabe Mateus estivesse cansado de Pedro, que falava demais. Tiago estivesse ressentido com João. Filipe e André não conseguissem se encarar olhos nos olhos. E é claro, havia Judas, que enganou os amigos com a sua piedade e acabou traindo a Cristo. Eles, como eu e você, precisavam aprender a lição do perdão, meus amados. Aprender a lição. Tem um texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15, que diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só.
Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, amados, se alguém pecou contra você, se alguém lhe feriu, se alguém lhe deixou marcas profundas na sua alma, a sua primeira responsabilidade é chegar a essa pessoa e tentar resolver o caso. Especialmente os cristãos. Eles devem tomar a iniciativa de fazer tudo o que seja necessário para estarem em paz. Se depender de vós, tendes paz uns para com os outros. É difícil nós irmos. É mais fácil nós espalharmos rumores, dizer aos outros como o ofensor é realmente mau, do que ir até lá e reconciliar com aquele irmão. Porque quando você vai lá e reconcilia com aquela pessoa, ou perdoa aquela pessoa, você vai ser livre, você vai ser liberto. Porque enquanto você não perdoa aquela pessoa está aí na sua garganta, lhe sufocando, lhe infligindo terrores, fazendo você lembrar daquilo que foi feito, desses traumas, que enquanto você não perdoar, você vai sofrer, você vai ser uma pessoa infeliz, você não vai ter aquela alegria de poder andar como uma pessoa liberta, livre. E Jesus tem chamado esse tipo de gente para ir até Ele. Ele diz assim lá em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que eu e você nós precisamos é encontrarmos descanso para as nossas almas. Isso significa uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de pessoas celebrantes. Isso é tão maravilhoso. Mas muitas pessoas, elas não querem ser curadas, por isso é que elas não perdoam aqueles ou aquelas que lhe infligiram aí feridas, que machucaram as suas almas, deixaram marcas profundas em seu interior. Então é necessário nós perdoarmos. Por quê? Porque Cristo já nos perdoou de tudo. E nos deu a capacidade para perdoarmos aquelas pessoas que nos feriram. Olha, amados, Cristo, nosso Senhor, Ele entende que a ofensa ocorreu dentro do ambiente da igreja, que muitas vezes os dois são cristãos, né? Muitas vezes dentro de um lar, talvez a mãe e o pai machucaram ali o seu filho, em que o ofensor, sendo o pai ou a mãe, ele não quer nem perdoar, nem ser perdoado, mas aquele que de fato foi ofendido ali, foi machucado, precisa de perdoar. Então, amados, quando nós formos buscar a reconciliação, Cristo estará conosco. Ele falou lá em Mateus 18, 20, ele diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então essa promessa muitas vezes ela é citada em reuniões de oração, e certamente é verdade que Cristo está com os que se reúnem, por menor que seja o número. Mas no contexto é uma promessa de que onde 2 ou 3 se reúnem buscando reconciliação, Cristo está presente para ajudar nesse processo. Por isso que nós devemos seguir com fé, na oração e na esperança de conseguir ganhar o nosso irmão. Dizer, olha, você me feriu bastante, você me machucou muito. Talvez pode ser um amigo, irmão, pai, mãe. Você tem que chegar e dizer o seguinte, olha, eu perdoo você. Você está perdoado. Agora não adianta você dizer, eu perdoo, mas não quero mais nenhuma relação com você. Não é perdoar de verdade. Isso não significa que você perdoou verdadeiramente. Agora, estou lembrando de uma frase de C.S. Lewis. Ele diz uma coisa interessante. Ele fala que a palavra perdão é uma palavra linda, é uma palavra maravilhosa, uma palavra tão preciosa, mas quando nós temos que perdoar alguma coisa, aí se torna um pouco difícil. A palavra perdão não é uma palavra bonita, mas quando é que você tem que perdoar, aí fica um pouco difícil, não é verdade? Então, amados, quando
Normalmente uma pessoa, ela foi perdoada por Cristo, ela não perdoa, ela não vai ter paz. A mão de Deus vai pesar sobre a vida dessa pessoa, porque o nosso Pai, Ele nos ama e quer que nós venhamos a viver uma vida completamente desprendida de pecado. Nós não precisamos carregar aquelas pessoas conosco. E quando é que nós carregamos aquelas pessoas que nós odiamos conosco? É quando de fato nós não as perdoamos, porque elas feriram. E a gente não perdoa, ela sempre vai estar conosco, cobrando, nos machucando, trazendo doenças sobre as nossas vidas, né? Então, quando uma criança ela leva aí uma trombada e cai, muitas vezes os pais costumam curar superficialmente, dando ali uns beijinhos e dizendo, olha, ficou bom agora. E a criança ela sai dali com a grande ilusão de que está tudo bem. Depois vem os hematomas e quem sabe dali pode vir um problema mais sério. Mas nós curamos superficialmente com tá tudo bem, não aconteceu nada, dá uns beijinhos ali. Há muito tempo uma jovem bem desesperada foi a uma determinada comunidade conversar com o seu pastor e ela manteve com ele um diálogo mais ou menos nesses termos assim. Ela chegou para o pastor e disse o seguinte, olha pastor, eu não tenho paz. Eu estou em grande tribulação interna. Aí o pastor disse para aquela menina, olha minha filha, eu lhe conheço. Você foi criada aqui na nossa igreja desde pequena. Conheça a sua mãe e o seu pai. Você é uma menina boa. Aí ela disse o seguinte, mas pastor, eu não tenho paz. E aí, naquela sua agonia interior, ela estava tentando expressar ali os seus sentimentos mais profundos da sua alma, mas o pastor continuou, olha filha, você é uma menina boa, boa na escola dominical, boa nos relacionamentos, você é gente boa, conheço teus pais, são pessoas boas. Aí ele foi simplesmente tratando com superficialidade as coisas. Ele ficou apenas na pele do problema, dizendo, tudo está bem, minha filha, você é uma boa menina boazinha. Aí aquela menina saiu dali, daquela conversa periférica, passou numa farmácia, comprou um veneno de rato, e vinha com o veneno para tomar, quando por acaso encontrou outra pessoa que conhecia o Evangelho, e contou seu desespero àquela jovem. Olha, eu não tenho paz, eu não aguento mais, e eu preciso acabar com a minha vida, não há sentido para a minha existência. Aí essa outra pessoa, então lhe disse o seguinte, é verdade, minha amiga, você não tem paz mesmo, porque você é ímpia, e a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. A palavra de Deus mostra claramente que o ímpio não vai encontrar paz nunca. É como um mar agitado cujas ondas vão de um lado para o outro, lançando de si lama e lodo. Você não tem paz e você precisa morrer, mas não conformicida tatu. Você precisa morrer por meio da cruz de Cristo. Você precisa ser crucificada. E esta obra já se consumou lá no Calvário. Porque Cristo morreu naquela cruz, quando ele foi levantado, ele atraiu toda a humanidade e você não estava fora, com a finalidade de lhe fazer morrer no corpo dele. Você tem que crer que você foi crucificada, que você está morta com Cristo. E aí sim, você vai ganhar a sua vida pela ressurreição. E aí ele pregou-lhe o remédio certo, em dose certa. A nossa morte e ressurreição compartilhada no sacrifício de Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, essa moça ela está sã e salva, transformada pela graça maravilhosa de Deus, porque alguém resolveu pregar a verdade certa, dando a ela o remédio certo, e não simplesmente dizendo, está tudo bem, minha filha, quando não está tudo bem. Muitos estão dizendo o seguinte, o que você tem aí é um piripaque, é um piti. Isso pode até dizer que é superficialidade, mas o fato é que se não temos paz, é porque somos ímpios e precisamos ser tratados por Deus com o remédio certo. Isto é,
com o bálsamo de Gileade, que cura as feridas mais profundas da nossa alma. E esse bálsamo de Gileade é a figura do sacrifício de Cristo. Então, eu sei que há remédios que só remediam e há o remédio que realmente resolve o problema. Não seja ingênuo com os similares, porque multidões têm sido aí enganadas com os curativos dos curandeiros, os charlatões iludem, mas eles não curam. A história, basta você pegar toda a história, a própria história ela tem demonstrado que é sempre assim. Eles estavam lá naquela época prometendo e fazendo o povo esperar por um tempo de cura, e o tempo de cura não vinha. Jeremias capítulo 8, verso 15, é um pedido que se mostra aqui desesperador. Espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Irmãos, que tragédia. Que tragédia é isso? Por que esse tempo de terror? Porque quando a gente trata de modo superficial os problemas da alma, não há paz, não há cura. Pode até haver, quem sabe, uma diminuição dos sintomas, uma aparente melhora, mas não há cura da alma. Os médicos, eles nos advertem sobre dar determinadas medicações que mascaram os sintomas. Quando uma pessoa ela está com febre, quando ela está com dores e não há um diagnóstico preciso, não é bom dar analgésicos aí que venham a minimizar a dor, porque pode mascarar os sintomas e a pessoa venha a sofrer maiores danos futuramente. Isto é uma medida terapêutica muito útil utilizada pelos bons médicos. E estes cuidados, meus irmãos, eles são indispensáveis na boa conduta clínica da medicina. Porque nós vemos hoje que os milagres externos, eles podem ser empecilhos para o grande milagre interno. Porque as curas na flor da pele, elas podem nos distrair aí da necessidade que temos de um real transplante de coração. A nossa cura está em Cristo e a sua cruz. Lá na cruz, ele leva-nos a morrer no seu corpo, e lá na cruz, no corpo santo de Cristo, ele transplanta o nosso coração. Ou seja, ele tira o nosso velho coração, este coração doente, este coração enfermo, este coração fraco, que está descrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia e conferir esse texto conosco, né? Vamos ler esse texto, Isaías 1, versos 5 e 6. A Bíblia diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A palavra fala que toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Então, o coração do homem ele é doente, ele é enfermo, ele é vítima. Mas aí, graças ao Senhor, meus irmãos, quando nossos olhos são abertos para crer que lá naquela cruz, no corpo santo de Cristo, quando Jesus morreu, ele transplantou o nosso coração. Ele tirou de nós o coração velho e nos deu um coração novo. Lembra do texto de Ezequiel 36, versículo 26 e 27? O que está escrito lá? Lá diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, lá na cruz, na morte de Cristo, houve a minha e a sua cura. Você precisa de crer que aquela morte, a morte de Cristo, foi a sua morte. Jesus não morreu por ele. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não precisava morrer. Mas ele foi para a cruz por amor a mim e a você. Lembre-se disso, meu querido. Aquela morte de Cristo na cruz foi a sua morte. E ele morreu por você, mas lhe incluiu naquele sacrifício, fazendo você morrer com ele. Paulo vai dizer o seguinte em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ali,
Na morte de Cristo, o meu velho coração foi crucificado. Mas pela ressurreição, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, me dando a mim e a você um coração novo, um coração verdadeiro, um coração que é do próprio Filho, um coração divino. Então, amados, essa é uma questão fundamental que nós devemos levantar aqui com todo o empenho. Nós poderemos aí ser curados na alma ou só salvos no espírito. No livro do profeta Jeremias existe um dos textos bíblicos mais preciosos para o meu coração nestes dias de tanto curandeirismo superficial. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 14, a Bíblia diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, lembre-se de uma coisa, que Jesus, ele é o médico dos médicos. E ele é o único que consegue enxergar o nosso interior. Ele é aquele que sabe detectar onde é que estão as feridas mais profundas, que as pessoas deixaram as suas marcas em nossas almas. Ele veio para curar. Ele veio para extirpar. Agora, muitas vezes, nós precisamos de exercitar a nossa cura, perdoando aquelas pessoas, porque muitas das doenças são causadas por nós mesmos, quando de fato nós queremos ser vítimas e não sermos curados. Às vezes o problema nosso é falta de perdão. Todo filho de Deus que foi perdoado na cruz em Cristo, ele tem a suficiência de Cristo para ser um perdoador também. Mas se essa pessoa não perdoa, ela não vai ser perdoada. Aí a mão de Deus pesa sobre a vida dessa pessoa e o humor dessa pessoa se tornará em sequidão de estio. Sequidão de estios. Por isso, amados, que muitas pessoas vivem a vida toda com fantasmas habitando o seu inconsciente, com traumas da infância, ou medos, angústias, e vão procurar cura por todos os meios, dentro dos métodos científicos que às vezes conseguem apenas apalpar os efeitos, mas não vão até as raízes do problema. Há uma multidão prisioneira das mágoas que vive em cadeias de segurança máxima, nutrindo as suas dores emocionais. Amados, tantas pessoas que estão sofrendo hoje nas garras de um monstro que já foi morto. Você e eu, nós precisamos de alguém que tenha competência para resolver as fisgadas das nossas feridas ocultas, das nossas doenças de maneira profunda. A nossa alma, ela encontra-se magoada, ferida no mais íntimo do nosso ser. Nós sofremos escondido com muitas dores internas. E no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 22, diz que a maior necessidade, a mais imperiosa, é que nos voltemos para o Senhor, pois nele está a nossa cura. A Bíblia diz em Jeremias 3, 22 o seguinte: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Voltai para mim, rebeldes, e eu curarei a vossa rebeldia. Que palavra linda, irmãos. A coisa mais terrível que existe no ser humano é a sua presunção. Muitos se bastam. Existem coisas no nosso inconsciente que nem mesmo temos consciência de que existam. Lá no Salmo 19, versículo 12 até o 14, nós vamos encontrar uma pista que diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Que lindo, meus irmãos. Quem é que pode discernir as próprias deficiências, as suas próprias falhas, os seus próprios erros? Muitas vezes o que acontece conosco é que nós camuflamos a nossa história. O medo, a vergonha, a culpa, as cobranças e os interesses lutam em nosso íntimo para nos manter escondidos no porão da existência. Nós sofremos muito com o pavor da rejeição de um lado e com a nossa necessidade de aceitação do outro. Mas o salmista diz: Senhor, expurga-me, purifica, entra nesta minha intimidade e me livra daquilo que me é oculto, bem como da soberba que me abafa. Irmãos, essa expressão aqui, ela chama muito a nossa atenção, da soberba. Porque este é o problema que às vezes a gente não percebe. Quão soberbo é o nosso coração. Até mesmo para reconhecer que nós estamos precisando de médico. E o grande médico, ele veio a este mundo com uma finalidade de erradicalizar totalmente e plenamente as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas dores mais profundas da nossa alma. Queridos, muitas vezes no passado, nós passamos por algo que, subconscientemente, nós acabamos nos ferindo e trazendo para as nossas vidas julgos pelas quais nós tentamos vencê-los durante grande período de nossas vidas. E muitas não sabemos que aquela circunstância gerou dentro de nós a angústia, a dor, a mágoa, o sofrimento, pelo qual tentamos combater durante uma vida toda. As feridas, meus irmãos, não tratadas, elas infeccionam, elas doem e nos deixam cheios de inferioridade, porque as feridas nos deixam abatidos e feios. Nós sabemos que em todo tratamento de feridas e de doenças, precisamos de medicações que surgem feitos para que possamos nos libertar daquela situação em que nos vemos e nos encontramos muitas vezes. Por isso que Cristo veio. Ele veio para nos curar. Curar de uma forma perfeita, de uma forma que nós possamos ser homens e mulheres felizes, alegres, Não veio para nos deixar aí subalternos. Jesus Cristo foi aquele médico que foi ferido lá naquela cruz, para que eu e você nós pudéssemos de fato gozar de uma saúde perfeita, porque Ele teve que assumir a minha e a sua natureza. Ele teve como que morrer a minha e a sua morte na cruz, para que, em seguida, ressuscitar-nos juntamente com Ele. Então aqui nós podemos encontrar nossa cura, meus irmãos. Jesus crucificado, além de ser o nosso médico que foi ferido, é também a terapia e o medicamento 100% genuíno que pode sarar perfeitamente a cada uma das nossas dores mais profundas da nossa alma. Por isso que a cura do meu eu está em minha morte com Cristo. É somente nele, meus irmãos, que eu e você nós podemos ser curados perfeitamente. Perfeitamente. Agora, a maior honra que eu e você podemos dar a Deus é viver alegremente pelo conhecimento do seu amor. O que Deus mais quer é ver eu e você sorrindo por saber o quanto Ele nos ama. Amados, por favor, olhe para Cristo e este crucificado. Se você e eu não estamos ainda nesse lugar, isto é, no centro do descanso da graça, ainda temos solução, porque o Deus de toda graça não desiste de nós. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é surpreendente. As misericórdias do nosso grande Deus e Pai são sempre novas, e o milagre da graça pode acontecer agora mesmo em nossas vidas, se você quiser. Então creia que quando Cristo morreu naquela cruz, você também morreu, porque está escrito na verdade da palavra: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. Então o eu doente foi crucificado e morreu, mas pela ressurreição, Cristo, Ele veio habitar dentro de mim e dentro de você.
Creia nessa verdade da palavra. Peça ao Pai misericórdia. Se você tem dificuldade em perdoar aquele que te feriu, aquele que te ofendeu, peça a Ele que Ele dê a revelação da graça e a suficiência de Cristo para você perdoar e viver uma vida livre, 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 livre. Viver como um celebrante. Ele pode fazer isso. Ele fez na minha vida. Ele pode fazer na tua. Amém. Eu quero orar em teu favor. Nosso Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui meditando na tua palavra. Eu não sei quem nos ouviu nessa oportunidade, meu Pai, mas eu sei que pelo teu Espírito o Senhor pode tratar com cada um de nós, trazendo este bálsamo de Gileade, que é o próprio Filho, pelo teu Espírito operando em nosso coração, nos sarando, nos curando, tirando toda a amargura, todas as manchas, todas as marcas, tudo aquilo que tem nos apodrecido, para que então uma nova realidade espiritual, que é Cristo, vivendo em nós, possa ser expressa através de nós, para que nós possamos então experimentar esta vida abundante que só Cristo tem para dar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, quero convidar todos vocês para participar conosco em uma de nossas reuniões que acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30, na Rua Acre, 260, centro de Sidrolândia. Também aos domingos, às 9h da manhã e às 19h30, no mesmo endereço. Vai ser um grande prazer nós sentarmos juntos, abrirmos as Escrituras e estudar um pouquinho sobre a pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morrido, lá na cruz. No seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte, tudo feito e consumado. Por sua graça eu sou salvo, graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei,
minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, 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 meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus.